Olá a todos. Bem, a gente vai fazer um pequeno comentário aqui sobre as questões que a gente propôs para vocês. A sugestão de hoje é que quem não conseguiu fazer ou que fez de forma errada, refaça e reencaminhe, porque valendo 2 pontos. Eu peguei aqui um trabalho de um dos discentes, aí, de um dos alunos, não vou identificar quem, e para a gente fazer um comentário dela aqui. Depois eu vou fazer um comentário de alguns outros exercícios aqui. Mas a questão era idealizar uma locadora de veículos, quer dizer, uma empresa que faz locação de veículos, criar um banco de dados com 3 tabelas conforme segue. Quer dizer, o banco de dados vai se chamar locadora, que o Guanabara chamou de navio e eu chamei de fichário. Quais são as gavetas desse fichário? Quais são os containers desse fichário? Carros, quer dizer, as características de carro, que a gente vai criar uma estrutura para armazenar a característica de carros que tem na locadora. Uma outra estrutura para armazenar, no caso, clientes, os potenciais pessoas que vão alugar. Quer dizer, o que é que eu vou armazenar de clientes? Quais as características de cliente que eu preciso gravar? Criar uma estrutura para gravar esses dados. Tá? E funcionário, mesmo propósito. Criar uma estrutura para gravar dados de funcionário. Vale lembrar que isso aqui nós estamos criando é só a estrutura para armazenar dados. Eu já vi alguns trabalhos aqui que já tem, como se eu estivesse criando estrutura e já gravando um dado, uma coisa. Não, aqui é só a estrutura para armazenar dados de carros, clientes e funcionários dentro de um banco de dados chamado locadora. Veja só aqui uma coisa. Primeira coisa que a gente vai fazer em relação às questões acima seria criar o nosso banco de dados. Qual o comando para criar o banco de dados? Que a gente chamou de locadora. É create table locadora. Este é um comando que cria o navio, o fichário, o banco de dados. Detalhe, se você fizer referência lá fora a banco de dados chamando de navio ou mesmo de fichário, isso está errado. As pessoas podem até te criticar, que é só para que você tenha entendimento. O correto é um banco de dados do muito MySQL aqui, mas existem várias outras arquiteturas conforme a gente já estudou. Então, selecionado aqui, e eu vou mandar executar. Eu vou verificar aqui embaixo, ó, Create Database Locadora. Foi criado, basta que eu atualize aqui, ó. Atualiza. Se você verificar, eu tenho vários bancos. Eu tenho um banco chamado empresa, tem outro chamado aqui escola, de outros momentos que a gente já criou. Locadora que eu acabei de criar aqui, tem um outro banco chamado SYS, tem um outro banco chamado Windows. Eu preciso agora criar as gavetas, as tabelas desse banco de dados. Quais são as tabelas? Carros, clientes e funcionários. Bem, antes disso, antes de qualquer coisa, eu vou fechar aqui o painel inferior. Antes de qualquer coisa, a gente precisa selecionar para qual banco de dados eu vou criar as minhas tabelas. Não é para locadora? Eu criei o banco locadora, mas ele só foi criado. Para me criar uma tabela, eu preciso dizer em qual banco. Eu preciso selecionar qual desses bancos aqui. Então, como é que eu seleciono um desses bancos? Tem duas maneiras. Eu posso dar um duplo clique ou por comandos. Use locadora. Basta que eu mande executar isso. Se você verificar, o banco de dados locadora já está aqui marcado em negrito. Detalhe, teve uma aluna aí que me perguntou essa semana que ela estava assim, ela estava aqui neste outro botão em administração. E querendo saber que não estava visualizando os seus bancos. Como é que faz para visualizar? Basta clicar no botão esquema aqui na frente. Ok? Como criar nossa primeira tabela, nosso primeiro fichário, aliás, nossa primeira gaveta do nosso fichário. Aqui tem, Create Table, criando a tabela carros inicial. Create Table, carros. Quais as características de carros que eu desejo armazenar? O modelo, a fabricação, a data de fabricação, a marca, entendeu? Claro que poderiam colocar várias outras características, tipo cilindrada, cor, tal, essas coisas, né? Porque quem tem um carro tem todas as características dele armazenadas em algum lugar.
Claro que aqui é só uma questão de a ideia. O que é que eu preciso armazenar informações em relação a carros para colocar nesta tabela? Foi colocado só esses 3 campos, tá? Que é o que está selecionado e eu vou pedir para rodar aqui, ó. Se eu quiser ver se rodou, basta eu abrir aqui, ó, rodou, criou a tabela aqui, vou fechar novamente, atualiza que ele deve aparecer aqui, ó, tabelas, ó, já está bem aqui, ó, carros. Criando a tabela clientes agora, ó, tá aqui, ó, vou selecionar aqui, ó. Quais os campos dessa tabela cliente? Create table clientes, um código, quer dizer, eu vou colocar o cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente 1 milhão. Eu vou armazenar aqui nessa estrutura o nome, o telefone, o endereço, o número, que ficou assim uma coisa solta, era bom ter um entendimento melhor, a renda no caso. Sobre endereço, você vai entender lá na frente que ninguém cria um campo chamado endereço, você cria um campo rua, número, tal, essas coisas, para poder depois ficar mais fácil a consulta, a busca por esse determinado cliente que está aqui dentro. Tá? Mas isso é outro momento. Ninguém cria campo, por exemplo, como idade. A idade se coloca é data de nascimento, porque a idade é um cálculo, já que a idade muda todo ano. Tá? Então aqui, ó, executando, criando a tabela clientes. Vou aqui, selecionei o código que começa em create até aqui e mando executar. Se eu quiser ver aqui, ó, já está aqui, foi rodado direitinho. Se eu atualizar aqui, já me aparece aqui a tabela clientes. Criando uma tabela chamada de funcionários. Primeiro, create table funcionário, quais as características? Um código para o funcionário 1, 2, 3, 4, 1000. Não, o nome do funcionário eu vou armazenar nessa estrutura. O sexo, se é masculino ou feminino. Qual o telefone dele que eu vou armazenar aqui nessa estrutura, vai também armazenar o telefone dos funcionários. Um campo chamado endereço, que depois a gente vai entender que a gente não deve criar um campo como esse. Tá? O número, ficou aí que não está bem entendido, mas deve ser o número da residência e tal. E a renda. Então eu posso chegar aqui, seleciono o todo e mando executar. Se eu abrir aqui para ver, ó, eu estou abrindo esse painel aqui embaixo, porque quando ele não roda e dá algum erro, ele aparece aqui. Mas como aqui está verde, ó, verdinho, implica dizer que rodou. Vamos atualizar aqui esse painel para ver. Olha, está aqui um banco de dados chamado locadora, ou uma tabela chamada carros, onde eu posso armazenar carros, clientes, funcionários. Quer dizer que o exercício que você pediu, professor, era para fazer só isso? Era, além de ter o entendimento. Era 2 pontos dados de presente. Então, quem não fez ainda, veja o vídeo direitinho, repita, não crie um idêntico igual ao meu, claro que não, refaça a sua atividade e reencaminhe. A aula de hoje vai servir para isso. Tá bom? Bem, dando continuidade aqui, a gente vai fazer um pequeno comentário aqui de alguns exercícios de acordo com o nosso tempo, para não ficar muito prolongado. Eu peguei aqui também de uma outra discente uma atividade, para a gente fazer algumas críticas aqui, tá bom? Então, retornando aqui. Primeira coisa, não existe comando aqui inicial para se criar o banco de dados. Eu vou colocar aqui o que faltou. No caso aqui, ó, faltou create, o comando create database locadora. Eu vou colocar locadora 2. Aí você vai perguntar, por quê? Porque eu já tenho um banco chamado locadora. Então eu estou colocando locadora 2, tá bom? Aí eu vou rodar aqui, ó. Segunda coisa que faltou. Bem, eu tenho um banco agora chamado locadora 2, onde eu vou criar essas tabelas aqui embaixo. Se você verificar, ele está aqui, vamos ver, ó, está aqui, ó. Segunda coisa que faltou selecionar, use locadora 2. Segunda coisa que faltou, a gente escolher qual banco aqui eu desejo criar as minhas tabelas. Então eu coloquei aqui o comando use locadora 2, ou simplesmente dá um duplo clique aqui, ó, por exemplo,
É a mesma coisa de dizer use locadora 2. No caso, o banco que eu estou criando para criar essas tabelas aqui. Bem, criando a primeira tabela, chamado carros aqui, a pessoa colocou o comando create table carro, colocou aqui um campo chamado ID carros. O ID é o código que identifica. Isso aqui lá na frente, nós não ensinamos isso ainda, como essa linha aqui embaixo, que está escrito aqui, ó, primary key. Isso aqui é um conteúdo extremamente importante. Então você, minha querida discente, que alguém te ajudou a fazer este trabalho, se você não tiver tido o entendimento de como chegou até aqui, já está, essa pessoa que te ajudou colocou lá na frente. Eu não expliquei ainda o que significa primary key, que é chave primária, tá? Eu não coloquei aqui, por exemplo, que a gente tem que colocar nas nossas tabelas um campo que identifique um registro, que no caso aqui é o ID do carro, que é o carro 1, carro 2, carro 3. O modelo, carro 1 é um Monza, o carro 2 é um Chery, o carro 3, entendeu? Então, isso aqui é uma estrutura de uma tabela de uma pessoa que tem um entendimento já um pouco refinado, tá? É claro que aqui não foi criado relacionamentos, minha questão que ainda seria mais refinado ainda, mas é bom que fique bem claro sobre isso. Chave primária é o conteúdo das nossas próximas aulas que a gente vai passar para vocês, melhorando as nossas tabelas. E por que se coloca chave primária? Mas já me antecipando, chave primária é a chave que identifica um registro dentro de uma tabela. Por exemplo, todos vocês são alunos gravados lá. Se você chegar lá na secretaria, ele te encontra teus dados dentro de um banco de dados lá na secretaria do IFPA. E lá, para te achar lá, ele pede qual é a tua matrícula. Então, a tua matrícula é o campo que a gente chama de chave primária. Chave primária, ela identifica você dentro de uma tabela. E ainda tem outro detalhe, característica da chave primária, são valores que não podem se repetir. Por exemplo, você não vai ter 2 alunos com a mesma matrícula no IFPA, então é registro único, entendeu? Então, mas isso é um conteúdo lá um pouco mais na frente que a gente vai ter entendimento melhor. A princípio é entender o que é um banco, como criar um banco, o que é uma tabela de um banco e como criar as características dessa tabela. Então, rodando aqui, a primeira tabela aqui desse exercício dessa discente, verificando se rodou, está verde aqui embaixo, tá? Atualiza aqui, ó. Já tenho aqui a tabela, carros. Vamos ver aqui, isso eu estou criando num banco de dados chamado locadora 2. Aqui criando uma tabela chamada clientes. Quais as características que a discente colocou? ID cliente, seguindo a mesma metodologia de quem já tem um conhecimento um pouco mais afinado. O nome, idade, endereço. Esse aqui é CNH, deve ser a CNH. Olha, é interessante e importante que vocês estudem, leia e aprenda sobre dados primitivos, tipo de dados primitivos. Isto é muito comum. Se você estudou Java, por exemplo, você lá na hora que você estudou Java, quando tu declara uma variável, tu tem que dizer se ela vai armazenar dado do tipo inteiro, se ela vai armazenar dado do tipo real, se ela vai ser um double, coisas desse tipo. Aqui é mais ou menos a mesma metodologia, tá? Todo campo criado, eu tenho que dizer que aquele campo, qual é a característica daquele campo, qual é a informação do tipo de dado que aquele campo vai criar, ou vai ser criado, vai armazenar. ID cliente, a pessoa identificou aqui que ele vai armazenar dados do tipo que inteiro, então são números inteiros. Se eu for dizer que o ID do cliente é um 2,5, esse campo não vai aceitar, porque eu estou criando a estrutura para armazenar somente números inteiros. E assim é o nome, que é para colocar caracteres, não poderá ser vazio, isso aqui é uma restrição, e aí sucessivamente. Ó. Ok? Com a chave primária aqui. Gostaria de parabenizar essa aluna se ela teve esse entendimento, se ela já está nesse nível. Vai ajudar muito os colegas. Caso contrário, é bom focar mais e fazer passo a passo, do mais simples, até a gente chegar nesse nível.
rodando aqui, gerando aqui a tabela clientes, vou atualizar aqui, clientes, mesmo procedimento aqui, ó, aqui, ó, criando a tabela funcionário, rodando aqui, ó, também no mesmo característica. Aqui embaixo, que a pessoa fez, primeiro está errado aqui o comentário. Comentário de uma linha só é jogo da velha, tá? E não asterisco, tá bom? Ó, jogo da velha. Bem, eu gostaria de colocar aqui uma situação. Aqui é insert. Aqui eu gostaria de fazer uma observação. Aqui são comandos que a gente vai estudar ainda. Insert into na tabela carro, os campos ID, modelo, ano, chassi, cor, os seguintes valores. Isso aqui é inserindo dados nas nossas tabelas. Eu não pedi isso no nosso exercício. Nós não chegamos nesse nível ainda. Viu? Nós não chegamos nesse nível. Tá? O mesmo procedimento aqui com a tabela clientes, tabela funcionários. Fazendo a correção aqui com a linha de comentário. É bom entender que linha de comentário numa linha só é o jogo da velha. Se for várias linhas, asterisco, barra asterisco e asterisco barra. Finaliza se for várias linhas. Bem, iniciando aqui o comentário, a discussãozinha aqui sobre um outro exercício aqui, tá? De uma outra discente. A própria discente aí vai identificar, eu não vou citar não, que é para não... Tá bom? Veja só aqui uma coisa, ó. A primeira coisa, criando a tabela locadora. Eu vou colocar como locadora 3, porque já tem 1 e 2 lá, tá bom? Então, correta, primeira questão. Tá? Foi criado, vamos ver. Tá aqui embaixo, locadora 3. Precisamos selecionar ela. Vou dar um duplo clique, ó, para ficar melhor, ó. Tá bom? Criando aqui uma tabela chamada carros. Primeiro interpretando aqui. Create table carro, tá certo? Modelo do carro vai ter até 18 posições. Eu posso botar um nome de um carro de até um nome grande, né? Fabricação. A fabricação, eu não sei se a pessoa que criou isso aqui queria criar uma ideia de default nesse campo, eu estou 2017.2019, mas esta não é uma característica. Aqui, essa característica está descrita errada. O correto é dizer o seguinte, ó, a fabricação, no caso, seria o ano, então seria do tipo date, né? O motor, se é 1.4, ora, isso aqui eu poderia colocar assim, ó, varchar 5. Ó, a pessoa já está aqui, a pessoa que fez isso aqui, ele está confundindo um pouco. O seguinte, ele está achando que está criando a estrutura e já armazenando um veículo aqui. Não, é criando uma estrutura para armazenar dados de veículos. Eu posso colocar 1 milhão de veículos cadastrados aqui. Com essas características, o modelo, a fabricação, o motor e o valor. O valor aqui, ó, poderia ser outro do tipo real. Tá? Ainda poderia colocar quantas casas decimais, mas vou deixar como está assim, ó. Tá? Então, aqui, ó, modelo 18, tira isso aqui. Varchar, eu vou colocar aqui 18 como que, ó, 18 posições. Tá bom? Então seleciona aqui e roda, ó. Foi criada a tabela carros no banco chamado locadora 3? Foi, tá aqui, ó. Tá bom? Tabela clientes, criando a tabela cliente. Create table cliente, o nome, a pessoa não tem esse espaço aqui. Um cliente, um nome de até 50 posições, não poderá ser vazio, quer dizer, todo cliente que for cadastrado tem que colocar o nome dele lá nesse campo, porque ele não vai aceitar se não tiver um nome, não pode ficar vazio. Aqui, faltou uma asterisco aqui, e outra aqui, que é para dizer que pode colocar feminino, vírgula, e masculino, não precisa esse espaço aqui. A idade do tipo date, então no lugar de idade vamos colocar
nascimento, mas isso são coisas que a gente vai amadurecendo com o tempo. Isso aqui é a renda, o tipo de dados que a gente coloca em renda, vamos botar real, tá bom? Telefone, o telefone aqui, esse 2, é preciso que essa pessoa que fez isso, é preciso que ele entenda que esse número aqui na frente de varchar é o espaço para armazenar o número do telefone. Como o telefone tem número, tracinho, barra, a gente coloca aqui um espaço de até 20 caracteres, um número de um telefone com até 20 posições. Não tem esse espaço aqui, e-mail 2, por que 2? Um e-mail eu vou colocar aqui até 30 posições, quer dizer, se eu for colocar o meu e-mail nesse campo aqui, era josimars@gmail.com, então é suficiente. Não, ó, criando aqui a tabela clientes, rodando, ó. Vamos atualizar aqui, ó. Eu estou andando rápido por causa do vídeo, para não ficar muito grande. A mesma crítica aqui com funcionário, tá até um errozinho aqui, funcionário, aqui 30 posições o nome, normalmente eu costumo deixar maior, 40, aqui feminino ou masculino, em a idade dele aqui, em vez de idade, vamos colocar nascimento, tá? E o telefone, cara, já pensou um telefone com 2 números? Não, o telefone tem uns 15 números. Vou colocar 20 aqui, tá bom? E aqui, ó, seleciona e cria. Pronto, a atividade que eu pedi é essa. Não vá se preocupar em cadastrar dados dentro dessas tabelas. Esse meu fichário com essas gavetas aqui, nós não colocamos nenhum funcionário, nós não cadastramos aqui, nenhum cliente foi cadastrado aqui, e carro também não. Era só isso, o trabalho é só isso. Mas para isso, para que a gente avance nisso aqui, é preciso que a gente tenha este entendimento. O que é um banco de dados? O que é uma tabela de um banco de dados? Tá? Quando você entender isso, aquela ideia inicial que a gente falou um pouco sobre SGBD, o que é um SGBD, na estrutura do mundo relacional, que é uma apostila que eu mandei para vocês, mas isso é outro momento. A princípio eu quero que você tenha esse entendimento, que até os conceitos vão cair melhor para você. Tá bom? Então, bons estudos. Se mais alguém pode tomar por base essas correções que a gente fez aqui, a minha própria correção, que foi de um aluno que eu peguei, e de mais outros 2 aí, tá? E se alguém tiver alguma dificuldade, pode entrar em contato comigo. Ok? Bons